Alô você! Aqui é Jovenise Prado, a voz a serviço da qualidade. Você vai acompanhar comigo agora o episódio da série DNA. Discurso neurocompatível. A comunicação que o seu cérebro entende. 11 de setembro de 2025. Dia 2. O corpo fala. O cérebro da plateia escuta. Dominando a linguagem não verbal. Parabéns! Se você chegou até aqui, provavelmente já fez o movimento mais corajoso de qualquer comunicador. Saiu do modo ameaça, aquele em que a amígdala toma conta, e acionou o córtex pré-frontal, a parte do cérebro que pensa antes de reagir. É como trocar o piloto automático da sobrevivência pelo painel de comando da intenção. Agora vem o ponto que costuma virar o jogo de apresentação. As palavras, por si só, raramente são a parte mais poderosa da mensagem. Não me entenda mal. Conteúdo importa, e muito. Mas o impacto real de um discurso nasce do alinhamento entre o que se diz, como se diz e como se está enquanto se diz. Aqui cabe uma correção importante. O famoso dado de Albert Mehrabian, que muita gente cita de forma simplificada, não diz que 93% da comunicação é não verbal. O que ele mostrou em seus estudos originais é que em situações de incongruência emocional, quando as palavras transmitem uma coisa e o corpo outra, tendemos a acreditar mais no corpo, 55% linguagem corporal, 38% tom de voz e 7% palavras. Ou seja, se sua boca disser "estou confiante", enquanto seus ombros gritam "quero desaparecer", adivinha quem a plateia vai ouvir? O cérebro humano é um decodificador nato de sinais não verbais. Ele faz isso há milênios para sobreviver. Hoje, apenas trocou o tigre dente de sabre pela reunião do comitê. Por isso, para construir um discurso neurocompatível, é preciso sincronizar corpo, tom e palavra. E esse alinhamento começa antes do primeiro slide. Técnica 1. A postura de base. Seu alicerce neural. Antes mesmo da primeira palavra, seu corpo já está dizendo muito sobre você. A postura é o primeiro parágrafo do seu discurso, aquele que chega antes do som da sua voz. Ela comunica estabilidade, segurança e abertura. E talvez, mais importante, regula seu próprio estado interno. Exercício prático. A âncora tripartite. Pés. Firmeza é a mensagem. Alinhe-os à largura dos quadris com a sensação de que eles criam raízes no chão. Quadris. Mantenha-os nivelados. Apoiar-se sempre em uma perna envia ao seu cérebro e ao do público um sinal ancestral, pronto para a fuga. Ombros. Relaxe-os levemente para trás. Isso libera espaço para a respiração diafragmática, aquela que acalma e oxigena. Por que isso funciona? A neurociência explica. Uma base corporal estável ativa o nervo vago, estrutura-chave do sistema nervoso autônomo. De acordo com a teoria polivagal de Stephen Porges, 2011, isso desperta a chamada neurocepção de segurança, um radar interno que avalia se o ambiente e as pessoas ao redor são confiáveis. Quando esse radar diz "estamos seguros", a mente da audiência relaxa e se abre para receber sua mensagem. Em outras palavras, boa postura não é só estética, é neurobiologia aplicada à comunicação. Técnica 2. Gestualidade intencional. Quando as mãos também falam. Se os pés firmam sua presença no espaço, as mãos pintam o pensamento no ar, tornando suas ideias visíveis. Braços cruzados, mãos escondidas ou gestos repetitivos
funcionam como interferências na sua frequência de comunicação. Já os gestos intencionais fazem o contrário. Clareiam, enfatizam e ajudam a fixar a mensagem. Exercício prático. O gestual de moldar ideias. Evite o submundo gestual. Nada de gestos abaixo da cintura ou fechados demais. Eles desaparecem do campo visual do público e comunicam retração. Atue na zona nobre. O espaço entre o peito e a cabeça é o seu quadro branco no ar. Essa zona mantém os gestos visíveis e naturais. Contraste visível. Ao apresentar diferenças, use as duas mãos como balanças para tornar o contraste explícito. Progresso que sobe. Fale de evolução desenhando trajetórias ascendentes com as mãos. Por que isso funciona? A neurociência explica. Gestos ativam tanto o córtex motor quanto o visual, tanto em você quanto na sua plateia. Esse fenômeno, conhecido como ressonância neural, transforma palavras em imagens mentais. Susan Goldin Meadow, 2003, demonstrou que gestos ajudam não apenas o público, mas também o próprio comunicador a organizar o raciocínio e facilitar a retenção da mensagem. Stephen Kosslyn, 2006, complementa ao mostrar que quando os gestos se alinham a representações visuais, como gráficos e slides, o efeito é ainda mais poderoso. O cérebro vê antes de decidir se vai guardar. Em resumo, quem gesticula com intenção comunica em duas camadas, a verbal e a visual, e faz a memória trabalhar a seu favor. Técnica 3. O olhar que conduz, quando a pupila vira bússola. Olhar não é só ver, é conduzir. Um olhar disperso diz: estou perdido aqui. Um olhar fixo demais grita: fuja enquanto pode. O equilíbrio é o segredo entre conexão e intimidação. Exercício prático. O triângulo invertido. Visualize um triângulo. Olho esquerdo, olho direito e boca do seu interlocutor. Sustente o olhar por 3 a 5 segundos nesse triângulo antes de mudar para outra pessoa ou para a lente da câmera. Circule seu foco. Em apresentações presenciais, mova o olhar pelos setores da sala. No virtual, percorra a tela como se cada quadradinho fosse um espectador único. Por que isso funciona? O contato visual é um gatilho neuroquímico. Ele estimula a liberação de ocitocina, hormônio ligado à empatia e à sensação de confiança. Além disso, funciona como um radar instantâneo. Ao olhar nos olhos, seu cérebro espelho capta microexpressões que revelam se o público está confuso, engajado ou já mentalmente no café. Líderes e comunicadores habilidosos usam o olhar como o maestro usa a batuta, não para hipnotizar, mas para sincronizar. Sabe aquele palestrante que nunca olha para ninguém e fala só para o slide? Pois é, o público também olha para o celular. Resumo do treino corporal de hoje: costurando o corpo, voz e palavra. Alicerce. Pés, quadris e ombros alinhados não são apenas uma boa postura. São a fundação neural da sua presença. Postura alinhada prepara o seu sistema e sinaliza segurança. Borges, 2011. Gestos. Não enfeitam. Esculpem ideias. Transformam conceitos em imagens que permanecem na mente da audiência, ou seja, apoiam memória e raciocínio. Golden Meadow, 2003. Potencializados por bons visuais. Kosslyn, 2006. Olhar. Não apenas vê, guia e conecta, fazendo a atenção circular como um fio invisível entre você e quem escuta, elevando empatia, presença e credibilidade,
Goleman, 2012, Ekman, 2003. Um discurso verdadeiramente neurocompatível não se apoia só nas palavras. Ele é uma orquestra de sinais. Quando o verbo, corpo e voz tocam a mesma música, o cérebro do público não trabalha, ele vibra. Ele sente antes de pensar, grava antes de analisar, e é nesse momento que a mensagem deixa de ser apenas ouvida e passa a ser lembrada. Portanto, comunicação eficaz não é só eloquência verbal, é coerência multissensorial. Quando corpo e tom confirmam o que a palavra diz, a mensagem flui sem atrito. Quando desconfirmam, o cérebro tende a acreditar no que vê, o corpo. Ponto clássico demonstrado nos estudos de incongruência emocional, Mehrabian, 1971, aplicável a esses contextos específicos. Quem alinha corpo, voz e palavra não apenas fala, lidera a percepção. E é assim que uma ideia deixa de ser um som para virar memória. O que vem a seguir? No próximo artigo, vamos mergulhar na neuroplasticidade aplicada à comunicação. Como transformar essas técnicas em hábitos automáticos, criando um corpo que comunica antes mesmo de você abrir a boca. Qual é o seu vício corporal quando a pressão aperta? Mãos, ambas que desaparecem nos bolsos? Pernas inquietas que ensaiam uma coreografia própria? Braços permanentemente cruzados que viram uma muralha? Identificar esses padrões é o primeiro passo para a reprogramação e expansão da presença efetiva. Qual vício corporal você quer reprogramar primeiro? Compartilhe nos comentários! Você ouviu a série DNA, Discurso Neurocompatível, a comunicação que seu cérebro entende. O conteúdo na íntegra, com todas as fontes e referências teóricas, espera por você nos meus artigos originais, lá no LinkedIn. Para continuar essa conversa e não perder os próximos passos dessa jornada, me acompanhe também nas outras plataformas digitais. Jovenise Prado, a voz a serviço da qualidade.